Em último lugar, a respeito desta série, sem o novo nascimento, sem a experiência do novo nascimento. Nós não estamos falando aqui de cerimônia de igreja, de religião. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, quando você é criança, primeira, segunda, terceira, ou você vai publicamente, você declara isso, passa por uma água. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando o seguinte, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse em João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Em último lugar, o que está esperando uma pessoa que não nasceu de novo? Ela não foi nascida de novo. O Senhor Jesus já providenciou tudo, mas essa pessoa não creu. Porque para nascer de novo, primeiro precisa morrer. É crer que a morte de Jesus foi para nossa morte. E a ressurreição do Senhor Jesus foi para nossa ressurreição, juntamente com ele. Em João 10,9 diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará pela morte, entrará e sairá e alcançará a pastagem. Entrará pela morte e sairá pela ressurreição. E ali haverá um novo nascimento. Mas eu não creio nisso, eu acho que só você já nasceu de novo. Ninguém nasce de novo antes que tenha morrido. Mas isso nós vamos ver depois. Se não tiver essa experiência do novo nascimento. Gálatas, capítulo 5, a pessoa ainda está na carne, porque ela não foi nascida do Espírito. Quem nasceu de novo, ela foi nascida do Espírito. E uma pessoa que ainda estiver na sua carne, na sua natureza, a sua natureza que nasceu com ela, é natural dela, não foi mexida, não foi trabalhada, não foi tratada pela cruz de Cristo. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, infacções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pau, pau, pera, pera. No livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, palavra do Senhor diz. 42, versículo 42. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
Que futuro terrível é para uma pessoa que não nasceu de novo. Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Versículo 20. O inferno e o abismo nunca se fartam. Você já nasceu de novo? Mas eu não creio no... Eu não creio no inferno. Ah, não? Conta-se um senhor estava na praia. Ele cuidava ali à noite. Aquele senhor andava na praia à noite para não deixar as pessoas entrarem na água de noite, madrugada, porque é muito perigoso. Muito bem. Lá numa alta madrugada chegaram 3 pessoas. 3 estavam bêbados. Bêbados. Aí aquele homem, guarda-vidas ali, disse: não, você não pode entrar na água, é perigoso, isso, é aquilo, e tudo. E aí, a vida de vocês, o homem guarda disse assim, e a vida de vocês, e se vocês morrerem aqui, vocês vão para onde? Ei, o senhor é crente? O que o senhor quer fazer com a gente? Vai ver que o senhor crê no inferno. Os bêbados disseram. Vai ver que o senhor crê até no inferno. Aonde está o inferno? Perguntaram. Bêbados perguntaram para aquele homem de Deus. Aquele homem de Deus diz assim: o inferno está no final de uma vida que viveu aqui nesse mundo sem o novo nascimento. Vida sem Cristo. O inferno está no final de uma vida sem a experiência do novo nascimento. Passaram uns meses, vieram 2 daqueles, não estavam mais bêbados, e disse para aquele guarda-vidas, disse assim: o senhor lembra de nós? Ele disse: olha, passa tanta gente aqui, eu não consigo lembrar de vocês. É muita gente que eu vejo, muita gente aqui que eu oriento para que não entre na água. Nós estávamos em 3. Mas aquela palavra que o Senhor disse, que o inferno está no final de uma vida de uma pessoa sem Cristo aqui, sem o novo nascimento, aquilo lá nos pegou. Eu e ele aqui estamos vivendo para Cristo. Fomos em um local, ouvimos a palavra, ouvimos o evangelho e fomos convertidos. E hoje Cristo é nossa vida. E ele diz: mas vocês estavam em quantos? Estavam em 3. E cadê aquele terceiro que diz que não cria no inferno? Aí esses 2 disseram o seguinte: agora ele crê, porque ele faleceu, ele morreu. Então agora ele crê na existência do inferno, porque ele não quis a experiência do novo nascimento. Que verdade. Ainda, vamos aqui em Apocalipse. O que está aguardando uma pessoa quando ela falecer aqui? Para onde ela vai? O lago de fogo e enxofre. É o lago, é o castigo eterno. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, ele diz assim. 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, tem uma tradução que diz aos fornicários. O que é fornicação? Ter relacionamento sexual. 2 pessoas solteiras. Aquela mulher não é esposa dele, e aquele homem não é marido dela. Impuros. Aos feiticeiros, aos idólatras, tudo aquilo que atribui a uma
uma arte, algo material, inclusive água de batismo. Atribuir a alguma coisa que você toca como fosse a realidade espiritual. Você atribuir algo que é exclusivo de Deus inclusive para uma pessoa, uma arte, uma estátua, alguma coisa. É devida a Deus, mas você atribui a essa. Eu tenho esse daqui, esse crucifixo aqui. Ele está me protegendo. Enquanto eu estiver com ele, está me protegendo. Isso é idolatria. Quem te protege é o Senhor, não é aquele objeto. Por mais lindo que seja, mas atribuir a ele, ou colocar no bolso alguma coisa, atribuir a essa coisa, aquilo que é devido a Cristo, devido a Deus, isso é idolatria. Nós devemos prostrar diante de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os idólatras. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A pessoa já estava morta para Deus, separada de Deus aqui nesse mundo, mas ainda tinha a graça de Deus que poderia essa pessoa ser alcançada, mas ela não quis. Rejeitou. Então, ela já estava morta para Deus. Ela morre fisicamente e vai para a segunda morte, eterna. Não tem mais chance. Terrível. E ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. As obras que eles fizeram? Não, segundo as obras de Deus por Cristo na vida dessa pessoa. Se essa pessoa teve como experiência as obras do Senhor Jesus Cristo, porque o homem não é salvo pelas obras dele, ele é salvo pelas obras de Cristo, porque é pela graça que sois salvos, pelo trabalhar de Cristo, pela justiça de Cristo, não a nossa. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando o Senhor Deus coloca o nome da pessoa regenerada no livro da vida para que ele tenha vida eterna e não morte eterna, a segunda morte, mas ele tenha vida eterna, quando ele creu que ele morreu para a morte eterna, no corpo de Cristo. Aquela morte foi dele, do pecador. Jesus nunca morreria, porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, mas nos recebeu no seu corpo na cruz. Aí ele recebeu o vírus da morte. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida dele, ressuscitando juntamente com ele, ganhando a vida de Cristo.
quando nós ganhamos a vida de Cristo, o Pai escreveu o nosso nome no livro da vida. Quando nós chegarmos lá, o nosso nome estará lá. Agora, terrível é o nosso nome não estar escrito no livro da vida. Portanto, não nasceram de novo. Cumpre-se aquilo que o Senhor diz: se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Por amor de Deus! Você já nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, o lago de fogo e enxofre está te aguardando. Mas se o Senhor fez a maior proposta de amor, de graça e de misericórdia, o céu, pela experiência do novo nascimento, você vai rejeitar isto? Renda-se, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é Cristo, é salvação por graça, não por mérito, porque eu e você nunca seremos salvos pelos nossos méritos. Trapo da imundícia, Isaías 64:6, mas pelos méritos de Cristo. Você já nasceu de novo. Você vê manifestação da vida eterna no seu interior, vida de Cristo. A vida eterna é Cristo. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. 1 João 5:11. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não pense que você tem o Filho de Deus sem o novo nascimento. Amém. Faça o seu comentário. Não esqueça, se você não foi inscrito no canal, inscreva no canal.